Muito bom dia a todos, diretamente do Homens que Oram, mais um salmo de número 70. E aqui quem nos fala é Diego. Vamos salmodiar. Para o mestre de música, Salmo de Davi, uma petição. Versão NVI. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados, os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Vem depressa em minha direção, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó Senhor. Pai eterno e todo-poderoso, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua mesa, Senhor. A ti, Senhor, nós clamamos, Pai, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito em cada um de nós, Senhor. E cada palavra dita aqui seja do teu querer e da tua vontade. Vem, Senhor, com o teu discernimento e entendimento, adentre em cada um de nós, Senhor, e semeia, Pai, para que venha haver o fruto do teu Espírito em nossas vidas para toda a eternidade, Senhor, ecoando e derramando ao nosso derredor. Assim nós te pedimos, assim nos entregamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Amém. Bom dia. Que Salmo de número 70. Vou fazer aqui a parte introdutória. Quando a alma não tem tempo para discurso. Imagina aí um homem dirigindo numa estrada escura. Ele não está passeando, ele está fugindo. O retrovisor mostra faróis se aproximando, o coração acelerado, a mão aperta o volante. Ele não tem tempo para escrever uma carta bonita. Não tem tempo para explicar todos os detalhes. Não consegue organizar as frases sofisticadas. Tudo que sai da boca é simples. Deus, me ajuda agora. Esse é o Salmo de número 7. Não é uma oração longa, é uma oração urgente. Não é um salmo de explicações detalhadas, é um grito de socorro. Davi não está tentando impressionar a Deus com palavras bem montadas. Ele está revelando uma alma que está sendo pressionada, cercado por seus inimigos, ferida por zombadores e dependente da intervenção divina. Esse salmo é praticamente uma repetição do final do Salmo 40, especialmente do versículo 13 ao 17. Isso mostra que certas orações elas não são descartáveis, né? Existem clamores que voltam à boca porque continuam necessários no campo de batalha. E aí, no nosso título, né, da NVI, está dizendo assim: para o mestre da música, Salmo de Davi, uma petição. Ou seja, não é apenas um desabafo privado, é uma oração que virou um cântico, né? A dor de Davi virou liturgia.
A urgência dele virou ensino para o povo. A pressão de um homem se tornou escola espiritual para gerações. Então, aqui já vai o primeiro confronto do Salmo. Muitos querem uma fé bonita para cantar quando tudo está bem, mas não desenvolveram uma fé simples para clamar quando tudo aperta. Então aí Davi vem nos ensinar, né, que existem momentos em que a oração ela não nasce no conforto do quarto, mas no meio da perseguição, da angústia, da pressão, da ameaça, da zombaria e da sensação de atraso. E aí nos ensinando também uma verdade que homens maduros precisam reaprender, né? Que nem toda oração precisa ser longa, que nem toda oração precisa se prolongar, mas toda oração precisa ser verdadeira. O salmo inteiro ele vai caminhar por três movimentos, né? Característica de Davi. Um pedido de urgência por livramento, mesmo ele nessa urgência, né, no perigo, ele tem esses padrões, né? Então, aí ele tem um pedido de urgência por livramento, um pedido de reversão contra os inimigos e uma declaração de dependência e adoração. Davi, aí, ele começa dizendo assim, apressa-te, e termina dizendo, não te demores. A alma dele está espremida entre a urgência da dor e a confiança do socorro de Deus, né? Para quem, né, ora, mas sente que o tempo aí está apertando, que está cansado de parecer forte, para quem ama a Deus, mas não consegue negar que está aflito, para quem sabe que Deus é fiel, mas ainda assim pergunta: Senhor, até quando? Esse salmo é para cada um de nós, né? E o Salmo 70 ele não romantiza a dor, ele santifica a direção do clamor, né? Que aqui a questão principal não é apenas o tamanho da pressão, é para onde nós corremos quando ela chega. Então, quando a alma não tem tempo para discurso, ainda pode ter direção para Deus. Vamos aqui ao primeiro bloco, clamor de quem parou de adiar. É o primeiro versículo. Apressa-te, ó Deus, a livrar-me, Senhor, bem depressa e ajuda-me. Davi ele já abre o salmo sem rodeios. Mostra aí a sua intimidade, relacionamento com Deus, né? Não apresenta ali uma introdução, não explica os motivos de aflição. Seu coração está ali pressionado e sua boca vai direto ao essencial. Senhor, ajuda-me. Parece aquele memes, né, de amizade masculina. Se você precisar de mim, liga-me, que estarei lá. Não precisa explicar seus motivos. Tem um outro também que fala sobre a filha e o filho, né? Ela me ligou e eu estive lá, sem nem perguntar o porquê. Se ela precisou de mim, eu vou estar lá, né? Então, Davi tem essa mesma confiança de buscar a Deus. Deus falou para ele: se precisar de mim, liga-me. Se precisar de mim, estamos a uma oração de distância. Então, a alma de Davi está ali apertada, o perigo é real, algo ali exige resposta imediata.
Então, por trás desse versículo existe aí um homem que chegou ao limite dos próprios recursos, né? E aí encontramos uma das grandes marcas dessa maturidade espiritual. Davi já mostrava isso muito novo sobre essa maturidade espiritual. Quando a pressão aumenta, ela revela ali para onde nossos pés correm, né? Muito daquele salmo que ele já falou, que os meus pés estejam em tua casa. Ele vive exatamente isso, que os pés deles firmados em Deus. Quando ele diz que ele quer os pés dele firmados na rocha, ele está firmando o seu posicionamento e a sua intencionalidade nessa oração. Ele está mostrando a sua parte. Aqui, meus pés, é onde eu me firmo, é onde eu tenho a minha segurança, é onde eu busco o meu socorro, a primeiro ato, né? Então, algumas pessoas aí vão correr para as distrações, se afundam em ansiedade, e há quem tente resolver tudo de maneira sozinho, né? Então, muitos aí gastam energia procurando culpados. Davi faz outra escolha, né? Ele corre para Deus. E isso nos ensina aí algo muito precioso. A fé, ela não elimina a urgência. A fé, ela direciona a sua urgência. Outro aí detalhe que nos chama a atenção, Davi, ele gosta de colocar algumas expressões sobre a urgência de Deus, né? E fala pedindo uma rapidez de Deus, né? Mas ele não tenta ocupar, ele não toma o governo de Deus, o controle, ele abre o coração, apresenta a sua necessidade e continua reconhecendo quem é o Senhor. Muitas vezes, né, desejamos o socorro de Deus, mas também queremos determinar como, quando e de que forma ele deve agir. Senhor, toma aqui o controle, mas as instruções são minhas. Senhor, toma aqui o teu trono, mas deixa eu te aconselhar aqui algumas coisas sobre a minha vida. A gente aí sendo professor de Deus. Então, Davi nos mostra que é possível clamar com intensidade, sem abandonar a confiança. Isso é confiar. É entregar o trono e entregar também as suas vontades, né, e seus desejos. A urgência ali, ela não é, falta de fé. A falta de fé é acreditar que podemos viver sem Deus. Há vários pilares das nossas vidas que agimos sem Deus, que agimos sem fé. Não precisa, eu cuido dessa parte. Eu sei muito bem o que fazer com isso. Não, nesse ponto aqui, Senhor, é o meu querer, né? E assim agimos sem fé, sem Deus. Deus fora da equação. E ainda existem pessoas que dizem, eu acredito em Deus. Então imagina aí um, um marido, né, uma esposa que começa a perceber ali pequenas mudanças dentro de casa, né? As conversas diminuíram, os momentos juntos se tornaram raros, a distância emocional cresce lentamente. A esposa ali tenta sinalizar, né? Mas o homem responde: isso passa, mas para frente a gente pode conversar. Agora não é o momento. Hum. E os meses avançam, né? E aquilo que poderia ser tratado com humildade acaba se transformando em uma crise.
Muitas situações da vida funcionam exatamente assim. Antes de desmoronar, ela costuma avisar. E Davi percebe, né, que havia chegado a hora de parar de administrar tudo sozinho e pedir por ajuda. E vamos à nossa bússola desse bloco, né? Faça uma oração, faça da oração a sua primeira reação. Doeu? Vai orar. Incomodou? Vai orar. Ganhou? Vai orar. Recebeu? Vai orar. Tem que ser a sua primeira reação. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um casal que eu gosto muito, que é o Tiago e a Gabriela. São intercessores natos. Numa conversa que estávamos tendo, e aí a gente foi falar de um resultado em relação a uns amigos nossos. De imediato, a Gabriela se ajoelhou no meio da rua e adorou a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Obrigado. Quando eu recebi uma bênção do Senhor, eu mandei um alô para o Tiago. E ele lá mesmo, ele adorou o Senhor, ele chorou por esse momento, por essa bênção recebida. Isso é a primeira reação em oração. Então, se Deus é o Senhor da sua vida, ele não pode ser a sua última alternativa. Não dá, né? Então, segundo, ajuste. Não confunda tranquilidade com omissão. Confiar em Deus não significa ignorar os problemas. Significa enfrentá-lo sem perder a dependência de Deus. Se você está diante de um problema, vamos lá, uma criança que está sofrendo um bullying, e aí chega aquele amigo que é mais forte, que sabe lutar. Você sabe que ele vai resolver o problema e aquela pessoa que estava sendo o opressor vai tomar um sacode e não vai voltar mais a praticar aquilo ali. Seja ele um sacode físico, seja ele um sacode verbal. Assim, né? É a nossa dependência. Sabemos que Ele está conosco. Imagina aí você na selva e o seu melhor amigo é um leão. O elefante olha para o leão e diz assim: eu vou embora, porque eu que não vou virar almoço de leão. E quando o elefante olhar para ti, ele vai dizer assim: também não vou mexer com esse cara, porque o leão vai vir aqui me procurar. Então, vamos enfrentar, porque temos Cristo, temos o Senhor conosco, né? E terceiro, leve, né, os pequenos alertas a sério. Casamentos, finanças, saúde, vida espiritual raramente entram em colapso sem antes enviarem sinais. Quem aprende a ouvir cedo as suas dores vai evitar qualquer dor maior no futuro, qualquer perda.
O extraordinário, ele não acontece do nada, da noite para o dia. Teve um processo. Assim também são as perdas. A questão é que o ser humano ele vai se adaptando com tudo, com o mais sutil. Quando vê, aquela bolinha de papel se tornou uma bola de neve ou uma bola de fogo. Não suporta mais o efeito. Já saiu da proporção de controle, porque foi treinando, né, a situação, as pessoas a permanecerem naquele comportamento, até mesmo a si mesmo, né? Você abriu uma brecha, nada a ver, que é isso? Está sendo muito sistemático, religioso demais, e o diabo adora essas frases. Os pequenos demônios são esses. Nada a ver. Foi só um pouquinho, foi só essa vez. Para ele é o suficiente. Para ele meter o pé dentro da tua casa, dentro das tuas finanças, dentro do teu relacionamento e causar o caos. No Salmo 46, versículo 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E aí nos traz o fundamento do clamor de Davi. Pede socorro com urgência, porque sabe que Deus não está distante. A oração ela não serve, né, para convencer a Deus a se aproximar. Ela é a resposta de quem reconhece que o Senhor já está presente. Por isso Davi corre para ele. A oração é uma declaração de fé. A oração é você reconhecer que o reino de Deus está em ti, está dentro de nós. Toda vez que você ora, nas entrelinhas, você está afirmando isso para Deus. Eu reconheço que tu habitas dentro de mim. Eu reconheço que tu estás presente na minha vida. Não é Deus que se distancia, somos nós que nos afastamos da sua palavra, somos nós que somos indisciplinados. Não é Deus que deixou de falar, é a nossa Bíblia, que anda muito tempo fechada, empoeirada. Esquecemos por aí e nem lembramos. Em Mateus 6:33 nos diz assim, Jesus nos fala, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas, das máximas, né, da nossa Bíblia. E muita coisa aí é confundida nessa passagem, mas não é a hora. Então, Jesus nos ensina que a prioridade correta precede demais as demais necessidades. Antes de procurar soluções, o discípulo aprende a buscar o rei. Cristo ele não condena as preocupações da vida, ele corrige a ordem das coisas. Precisamos entender definitivamente. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as demais áreas encontram direção. Lá no jardim,
havia duas realidades, o céu e a terra. Deus descia para andar com o homem. Passou-se os tempos, havia uma nuvem durante o dia e o fogo durante a noite, guiando o povo. Passou-se os tempos, Deus se tornou homem, andando na terra. Passou-se os tempos, este Deus se foi e mandou outro para habitar dentro de nós. Esse é o reino de Deus, mais uma vez. Devemos buscar primeiramente Ele. Ele está em nós. Há uma história que dizem que a mitologia, né? Os deuses gregos queriam esconder o potencial humano do homem. E eles entraram numa discussão. Onde esconder? Vamos esconder nas profundezas do mar. E aí um Deus, não. Um dia o homem irá tão fundo e irá encontrar. Vamos esconder nos astros, no espaço. E o outro Deus, não, no futuro. O homem também chegará lá. Entraram em infinitas discussões e um trouxe uma ideia bem curiosa. Vamos esconder dentro do homem. Todos, como assim? O homem, ele está tão ocupado buscando as coisas fora dele que ele jamais vai olhar para dentro de si. Ele jamais vai encontrar esse poder dentro de si. Ele vai colocar os seus recursos em tudo que está fora, menos dentro dele. E é exatamente isso que fazemos. Buscamos recursos fora, buscamos tudo. Nos identificamos com isso. Nos identificamos até com os nossos afazeres, menos com a nossa identidade. Então, filhos, devemos buscar o Pai em primeiro lugar. Então, Deus deve ser o nosso primeiro recurso, nossa prioridade. Um homem morava ali próximo de uma barragem, periodicamente os engenheiros apareciam para fazer uma inspeção. Pequenas fissuras começaram a surgir. Relatórios eram entregues, orientações eram dadas, mas ele sempre respondia: isso pode esperar. Não parece tão grave. Tenho assuntos mais importantes agora. Até que certa madrugada, a água encontrou exatamente a rachadura que ele ignorou por anos. Naquela noite, a tragédia apenas se manifestou. O desastre havia começado muito antes, quando os primeiros avisos foram desprezados. Qual área de sua vida está enviando sinais há muito tempo, mas você continua aí adiando a decisão de buscar ajuda e colocar Deus no centro? Muitas crises surgem por falta de capacidade, mas nem todas. Algumas crescem porque o orgulho insiste em resolver sozinho aquilo que deveria ter sido levado ao trono.
E quem é homem sabe muito bem o quanto é orgulhoso. Dói, eu suporto, né? Homem não chora, não demonstra fraquezas. Quem corre para Deus cedo evita naufrágios. Poderiam ser prevenidos. Bloco 2. Quando Deus assume a causa, versículo 2 e 3. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados todos os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim e dizem: bem feito, bem feito. Depois de pedir socorro, Davi volta os olhos para aqueles que se levantaram contra ele. E aí os versículos revelam diferentes formas de maldade. Uns desejam destruí-los, outros se alegram com sua queda, outros transformam o seu sofrimento, né, o sofrimento alheio, em motivo de zombaria. Em toda guerra acontece com espada na mão. Muitas feridas são produzidas por palavras. Certas pessoas encontram prazer em assistir o fracasso do outro. Mas Davi, ele não toma a justiça para si. Também não transforma a oração em uma plataforma para alimentar a sua vingança. Ele entrega a causa ao Senhor. Essa é uma das diferenças entre um coração ferido e um coração amadurecido. O ferido, ele deseja acertar as contas. O amadurecido coloca as contas nas mãos de Deus. O salmista aqui, ele não está defendendo o próprio ego. Seu desejo é que a maldade não prospere. Que a injustiça não seja coroada. Que aquilo que afronta os caminhos do Senhor não encontre êxito. Esta oração, né, ela continua atual. Os inimigos nem sempre possuem rosto. Às vezes surgem em forma de tentação, né? Em outras ocasiões aparecem com amizades que afastam da verdade. Certos ambientes enfraquecem a fé, banalizam o pecado e tratam princípios como motivos de piada. Nossa, como você é honrado, essas coisas não existem mais. Você precisa mentir para conseguir clientes. Você precisa mentir para manter a paz na sua casa. Ou, se você for mais omisso, você não contar tudo, só uma parte, você vai ter êxito. Nem tudo começa com uma ameaça, né, que chega pela força. Algumas coisas elas entram pela influência. Para você, peladeiro, né? Ei, tua mãe que manda em ti, né? Ei, tua mulher manda em ti, né? E aí tu fica lá horas, dias, né? Não vai para tua casa cuidar do teu ministério. Influenciado a agradar aquelas palavrinhas fúteis e olhar para a vida desse que está te instigando. Ela está no fundo do poço, ele só quer um companheiro lá dentro.
Muito cuidado. Imagina aí um pai que investiu aí anos na construção da sua família, ensinou valores, corrigiu com amor, trabalhou duro, orou pelos filhos e com o passar do tempo percebe que outras vozes começaram a ocupar o espaço. Alguns influenciadores transformam irresponsabilidade em liberdade. O fone descarregou. Tá aí o áudio. Tá chegando o áudio bom, hein? Meu fone descarregou. Então, a fidelidade é tratada com ingenuidade. O pecado, ele recebe novos nomes e passa a aparecer inofensivo. De repente, ele entende que não está apenas lidando com opiniões diferentes. Existe uma disputa pelas convicções da sua casa, da minha casa. Sabe por quê? Porque toda geração será discipulada por alguém. Ou vai ser por ti, posicionado, com intencionalidade, ou será por algo que você não deseja. E não adianta reclamar depois pela sua omissão, porque você estava fora. Se o rei não está no seu trono, outra coisa estará lá, reinando por ele, governando por ele. Nossa bússola. Não transforme ressentimento em projeto de vida. A essa energia, né? Se você ali alimentar essa amargura, pensa só o gasto de tempo, de vida que você poderia estar usando para fortalecer a sua alma. Em vez de você ficar tramando vinganças, você poderia estar orando, se aproximando mais de Deus, trabalhando as particularidades do teu ser em ser um cristão mais humilde, mais manso. Devemos observar quem está influenciando as nossas decisões. Nem toda companhia celebra aquilo que Deus está construindo em você. Algumas pessoas aplaudem exatamente o que pode destruir a sua vida. Se você está agradando o seu coleguinha do futebol, se você está agradando o coleguinha da cachaça, quero te dizer que você está muito distante dos caminhos do Senhor. Uma vez, muitos anos atrás, eu treinando numa academia, e um amigo meu muito comunicativo e tudo, e aí passou a querer treinar comigo. E aí ele fazia uma série e ia dar uma volta na academia, falando assim, sei que ele tinha um déficit de atenção. E contando piadas, sorrindo, e aí ele voltava para fazer uma série. E aí, dias ele fazendo isso, eu chamei ele, eu disse assim, "Ô, tá vendo essas pessoas aqui? Eu digo, sabe qual é a única preocupação delas? É com elas mesmas. Elas não estão nem aí se tu vai ter resultado ou não. Então, se tu não focar no teu treino, tu não vai ter resultado e elas estarão super bem, ou você não está tendo o seu resultado. Porque elas também não estão. Elas estão no mesmo ritmo que o teu. Conversas paralelas, com o celular na mão, passando infinitos intervalos entre uma série ou outra. E depois dizem que não está dando certo no treino, na dieta. E assim elas vão te puxar também para que confirme as suas verdades e vão estar aplaudindo.
o seu insucesso. Assim também é no mundo espiritual. Pessoas não querem que você se corrija, você melhore, porque a partir do momento que você melhora, você vira uma acusação automática. Pessoas do seu meio social não vão aceitar que você melhore, que você avance, que você vai estar acusando elas que elas desistiram. Então, devemos permanecer fiel mesmo quando tudo for ridicularizado. A aprovação das pessoas, ela muda rapidamente. A verdade de Deus, ela permanece. Em Romanos 12, 19, nos diz assim: não procurem vingar-se, meus amados, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, aqui, nosso apóstolo Paulo ele está reforçando o mesmo princípio vivido por Davi. A justiça pertence ao Senhor, não ao homem ferido. Quando tentamos um lugar de juiz, carregamos o peso que Deus nunca nos entregou. Descansar na justiça divina não é passividade, é confiança. Lembrar também que necessitamos dessa justiça, principalmente nós. E lembrar também que um dia nós foi preciso. Em Mateus 5:44, Jesus nos diz assim: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aí Jesus aprofunda, né, essa narrativa da história de Davi. Né? Davi já demonstrava. O mal ele não pode ser combatido permitindo que ele encontre espaço dentro do nosso próprio coração, que vai ser mais do mesmo. Né? Você vai fazer uma indireta, uma correção e se encontra com a sua autocrítica. Então, amar os inimigos não significa chamar o erro de certo. Significa impedir que o ódio governe a sua alma. Cristo, ele nos ensina a defender a verdade sem sermos consumidos pelo desejo de revidar. Davi, ele sempre lutou por isso. É percebidos em todos os salmos o quanto ele lutava para não se tornar, né, um opressor, que as feridas, que as suas perseguições viessem agora ditar a sua identidade, a sua conduta. Exemplo, quando ele esteve na caverna, poderia ter matado Saul. E ele disse: não posso tirar a vida daquele que o Senhor ungiu, de um ungido do Senhor. Ali ele não estava deixando o seu coração ser corrompido pelos seus sentimentos. Poderia ter tido um sentimento de vingança, poderia ter passado pensamentos: é agora que vai cessar toda essa guerra, é minha oportunidade. Mas ele optou em deixar nas mãos de Deus, em não fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. O agricultor aí percebeu, né, ervas daninhas crescendo entre a sua plantação, tomado pela aquela irritação, aquelas daninhas estão acabando com a minha plantação, e aí ele sai arrancando tudo com muita violência,
na pressa, levou junto a parte, né, das raízes das plantas saudáveis. Dias depois, o prejuízo causado pela impulsividade foi maior do que o dano provocado pelas ervas. E aí um homem mais experiente observou a cena e lhe disse: quando a raiva assume o comando, muitas vezes destruímos aquilo que estávamos tentando proteger. Lembra muito da história que o pastor Bruno contou uma vez sobre o lobo, o homem que protegia a sua família do lobo. E ele cercou a casa, colocou eletricidade na cerca, comprou armamento e ficava naquela opressão: vou matar esse lobo, vou matar esse lobo, com muito ódio do lobo. E começou a oprimir a família, que não podia sair da casa. Não saiam, não saiam daqui, eu protejo vocês, não saiam. E a mãe, querendo ter uma vida normal, foi ali o confrontar e ele explodiu nela, né? E aí foi percebido que ele tinha se tornado lobo. A raiva que ele tinha do lobo tomou todo o seu ser. Então, pergunto: quando você é ferido, sua energia se concentra em confiar na justiça de Deus ou construir maneiras de desenvolver, né, para devolver na mesma moeda? Como é que está esse plano aí? Você está entregando para Deus ou está pensando em se ficar? E aí essa resposta ela vai revelar quem está governando o seu coração. O desejo de vingança nasce da ilusão de que tudo depende de nós. A confiança, por sua vez, ela repousa na certeza de que Deus continua sendo o justo juiz. Quem entrega a causa ao Senhor não precisa carregar o peso da vingança. Terceiro bloco: a alegria que não espera a tempestade passar. Versículo 4: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande. E era demais, uma simplicidade absurda, né? Após ele falar sobre perseguição, afronta, necessidade de socorro, Davi faz uma mudança aí surpreendente, né? O olhar deixa de repousar sobre os inimigos e se volta completamente para Deus. Esse é o exemplo de um homem que domina seus sentimentos. Ele não se deixa levar. Ele vai para a oração porque ele sabe que na oração Deus vai o conduzir para que ele não tome nenhuma decisão de qualquer forma. Então, essa aí é uma transcrição, né, e uma transição das grandes riquezas do Salmo. Muita gente passa anos encarando as próprias feridas, revive conversas antigas, recorda injustiças sofridas, mantém a atenção presa naqueles que os decepcionaram. Sem perceber, transforma a dor em companhia constante. Chama o inimigo para dormir do lado, de conchinha. Vive acelerado, com insônias. Vive tendo irritações pela parte do dia, porque está sempre pensando
a melhor resposta, na melhor situação para se vingar. Mas Davi aí ele escolhe o outro caminho. Os adversários continuam ali presentes, né? A luta não terminou. Mesmo assim, ele decide retirar o inimigo do centro da cena. Tira o inimigo de dentro da sua mente. O trono do coração pertence a um só, o nosso. E há outros detalhes bem importantes, né? O texto ele não fala daqueles que já chegaram. Ele não descreve pessoas que resolveram todas as pendências da vida ou zerou a vida, né? Também não retrata homens e mulheres cercados apenas por vitórias. Ele nos fala daqueles que buscam. Depois vocês dêem uma pesquisada na etimologia de buscar. Gente que continua caminhando quando ainda não enxerga tudo. Pessoas que permanecem orando mesmo sem respostas completas. Discípulos que seguem confiando quando o cenário ainda parece confuso. E é justamente nesse movimento que a alegria floresce. Aqui, Davi ele está desmontando uma mentira muito comum nos dias de hoje. Muitos imaginam que a alegria virá quando o salário aumentar, a promoção, a empresa que vai se abrir, quando a enfermidade desaparecer, a família entrar em ordem, quando a oração finalmente foi respondida. Mas o Salmo apresenta outra realidade. A alegria ela não nasce na chegada, ela surge durante a caminhada com Deus. O que sustenta o coração não é a ausência de problemas, é a presença do Senhor. Por isso, Davi, ele não exclama, como minha vida ficou grande. Ei, ei, tu viu como minha vida ficou grande? Tu viu agora como eu tô fortinho? Olha só como eu tô bonito, com o cabelo arrumado, né? Olha o que eu ganhei aqui, olha o que eu faço. E não celebra seus próprios resultados. Seu grito é como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Glórias a ti, meu Senhor. Aleluia, meu Pai. Maturidade espiritual começa quando o caráter de Deus produz mais admiração do que as bênçãos que recebemos. O coração infantil ama presentes. Deixa eu te falar, o coração maduro ama a presença. Imagina aí, dois homens recebem o mesmo diagnóstico financeiro. As contas apertaram, o orçamento ficou comprometido, o futuro parece incerto. O primeiro passa o dia consumindo notícias alarmantes, conversas apenas sobre dificuldades. Repete cenários negativos, sua ansiedade cresce a cada semana. O segundo também sente preocupação, mas separa tempo para a oração. Permanece na palavra. Recorda a fidelidade de Deus ao longo da própria história. As circunstâncias são semelhantes. O estado interior é completamente diferente. A diferença não está no tamanho da luta,
está naquilo que alimenta diariamente a alma. O que você está acumulando mais aí? O que você está alimentando mais? A gordura ou o seu músculo? Você está acumulando seus vícios ou suas virtudes? Você está se relacionando com Deus ou em adultério com seus problemas? Bússola. Devemos observar o que está ocupando nossos pensamentos. Aquilo que recebe a atenção constante acaba governando as emoções, as decisões, expectativas. Devemos buscar Deus antes da necessidade se tornar desespero. Quem desenvolve comunhão nos dias tranquilos encontra firmeza quando chegam a tempestade. Você estará dormindo no barco quando a tempestade chegar. Devemos aprender a admirar o doador, o abençoador, mais do que as dádivas, mais do que as bênçãos. As bênçãos, elas são maravilhosas, mas somente Deus permanece com todas as circunstâncias. Na semana a gente viu aí, estamos vendo o livro de Jó, o Leandro ratificou. Jó perdeu tudo. E o seu desespero maior foi que não perdesse Deus. Davi também tem esse maior fala. Me tire tudo menos a tua presença, menos o teu espírito de mim. Circunstâncias vão mudar, mas Deus permanece fiel. Em Abacuque 3, 17 ao 18, diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque chegou no mesmo lugar espiritual de Davi. Os recursos estavam escassos, mas a sua confiança permanecia viva. O profeta não estava ignorando a realidade, ele não estava fantasiando, comendo cogumelos. Ele reconhecia as perdas sem permitir que elas definissem sua esperança. A situação mudou. Deus não. Por isso, sua alegria permaneceu. Em João 15, versículo 11, Jesus nos diz assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Aí Jesus nos ensina que a verdadeira alegria ela não depende das condições ao redor, mas da permanência nele. Cristo ele não prometeu uma vida sem tribulações. Ô, meu filho, tu me aceitas, pega essa bolha aqui de presente, fica dentro dela que nada vai te tocar. Agora você aqui, ó, clube dos bolinhas, ninguém toque vocês. Nada vai acontecer. A alegria, ela nasce da comunhão com o Salvador. Deus te quer livre, correndo com ele pelos campos verdejantes, se banhando em águas tranquilas. E dentro da bolha você não vai poder usufruir disso. Você não vai poder abraçar o seu Senhor. Em uma cidade havia dois homens encarregados de observar o horizonte. Imagina aí
muros nessa cidade, postos de vigilância, um em cada extremidade. E o primeiro passava horas olhando para um terreno pantanoso, mais adiante das muralhas. Conhecia áreas alagadas, cada buraco, cada trecho coberto de lama. O segundo preferiu contemplar as montanhas ao longe. Conhecia as rotas, as plantações, os caminhos que conduziam a novos destinos. Quando descreviam a mesma cidade, pareciam falar de lugares diferentes. Mas havia mudado ao redor. Nada havia mudado ao redor deles. A diferença estava no lugar onde eles escolheram fixar seus olhos. Se seus olhos forem bons, sua vida será boa. Se você olha para o problema, você está treinando a sua mente para olhar para problemas. Se você está treinando a sua mente para a murmuração, você se torna um murmurador, tudo você. Mas se em tudo você adora, se em tudo você entrega para Deus, você vê Deus em tudo, você vê que tudo é maravilhoso. Que tem recebido mais atenção no seu coração? A grandeza dos seus problemas ou a magnitude de Deus que caminha com você? Que caminha. Essa resposta lá vai revelar muito mais do que uma preferência. Ela mostra quem está ocupando o centro, o trono. A alma encontra descanso quando Deus volta a ser maior do que aquilo que a preocupa. Vamos ao último bloco. Quando a última palavra é dependência. Versículo 5. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio. Ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. O salmo termina exatamente como começou, né? Com urgência. Mas algo mudou. No início, Davi estava olhando para as necessidades do socorro. Agora ele está olhando para aquele que socorre. Essa diferença é profunda. Davi tem essa, essa personalidade nos salmos, né? Começa expondo todo o seu perigo, toda a sua necessidade, e ele termina adorando a presença. E aí as circunstâncias ainda não foram resolvidas, né? Os inimigos não desapareceram do texto, nenhuma grande vitória foi narrada, nem livramentos aí foram descritos, né? Mesmo assim, o coração do nosso salmista está em um lugar diferente. Ele faz uma declaração, né, muito difícil para o ser humano. Sou pobre e necessitado. Quem diz isso não é um mendigo, é um rei. Alguém com autoridade, influência, soldados, recursos, mas diante de Deus, Davi não se apresenta como rei, não exibe conquistas, não menciona suas experiências, não aponta para suas vitórias passadas. Ele reconhece a sua condição real. E aí um paradoxo para a maturidade espiritual, né? Quanto mais perto alguém caminha de
caminha ali, alguém caminha próximo de Deus, menos impressionado ele fica consigo mesmo. O orgulho, ele tenta construir uma imagem de independência. O mundo passa a querer construir essa independência. Nós, como somos adolescentes, nós almejamos essa independência. Vou trabalhar, que eu quero meu dinheiro, eu quero a minha casa, eu quero a minha independência. Né? Criamos isso também para com Deus. Fica esse condicionamento. Né? E a fé, né, ela produz uma consciência de dependência. O orgulho diz, eu resolvo. A fé responde, sem o Senhor, eu não chego até o fim. Vivemos em uma cultura que celebra a autossuficiência. O homem moderno, ele é incentivado a acreditar que precisa de ninguém, que deve ser forte o tempo inteiro, que vulnerabilidade é fraqueza, que pedir ajuda demonstra incapacidade. Mas aqui, né, Davi, ele desmonta essa ilusão. Ele não se torna menor por reconhecer sua necessidade, ele se torna mais forte, porque finalmente ele para de sustentar um peso que nunca foi chamado para carregar sozinho. Uma outra verdade muito preciosa aqui. Olha as palavras escolhidas, né? Meu socorro, meu libertador. Davi, ele não está citando um conceito teológico, está falando de relacionamento. Ele não diz o Senhor é o meu socorro, nem o Senhor é meu libertador. Ele diz meu. Ele diz meu. Né? A fé bíblica ela não é apenas conhecer atributos de Deus, é experimentar esses atributos na própria caminhada. E não basta saber que Deus é libertador, é preciso caminhar com o libertador. Não basta acreditar que Deus socorre, é preciso aprender a correr para ele. Por isso o Salmo ele termina sem uma solução descrita. Davi não precisa encerrar com a resposta. Ele encerra com a confiança. E isso é suficiente. Imagina aí um homem decide carregar sozinho todas as responsabilidades da casa, as contas, os problemas do trabalho, as preocupações com os filhos, as decisões do casamento, as pressões do ministério. Aos poucos ele deixa de conversar, deixa de pedir ajuda, deixa de compartilhar suas lutas, passa a acreditar que precisa suportar tudo em silêncio. Por fora ele parece forte, por dentro está desmoronando. Até que um dia percebe que não foi criado para ser ponte. Foi criado para permanecer conectado. Quando tenta ocupar o lugar que pertence a Deus, né? O peso se torna insuportável. Bússola. Devemos abandonar essa fantasia de autossuficiência. Quem tenta viver sem dependência de Deus acaba dependendo excessivamente de si mesmo. Burnouts da vida, um AVC, porque você está acumulando coisas, afazeres, sem, sem uma ordem. Devemos reconhecer nossas limitações sem nenhuma vergonha. Negar a necessidade, ela não produz força. Desgaste.
Verdade, ela abre caminho para o socorro. Então, devemos desenvolver intimidade, não apenas conhecimento. Conhecer informação sobre Deus é super importante. Caminhar com Deus transforma vidas. Aí entra a máxima do Matrix, né? Há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar. Em Coríntios 2, 12, segundo Coríntios 12, versículo 9, diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ali Paulo aprendeu a mesma lição. A força de Deus se manifesta com mais clareza quando o homem para de confiar apenas em si mesmo. Lembra quando você tinha aula de matemática, você empacava numa equação, você não conseguia resolver e tentava, porque você trocou um sinal e não percebia que trocou aquele sinal até que você chega lá e pede ajuda do seu professor. O professor não conseguiu fazer isso. E aí ele mostra que você só trocou o sinal, o menos pelo mais, e mudou todo o resultado. E admitiu que não conseguia resolver aquilo ali sozinho. Fraqueza, né, não é celebrada por si mesma. Ela se torna valiosa porque ela revela a nossa suficiência em Deus. Quando o homem reconhece seus limites, ele abre espaço para experimentar o poder do Senhor. Em João 15:5, Jesus nos diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus apresenta a mesma verdade que encerra. A vida espiritual, ela não prospera através da independência. Independência ou morte, os dois. Morreu espiritualmente, seguiu independente. Ela floresce simplesmente através da permanência. O ramo, ele não produz fruto pela força de vontade. A seiva, ela vem da videira, né? Da mesma forma, é a nossa força, sabedoria, perseverança, capacidade de permanecer firmes, vem da comunhão em Cristo. Separados dele, né, nós podemos até nos movimentar, mas jamais vamos poder florescer. Imagina aí um jovem admirava uma enorme ponte suspensa sobre um vale profundo. Impressionado por aquela firmeza, dizia a todos: veja como ela permanece em pé sozinha. Anos depois, um construtor o levou até os pilares ocultos sobre a sua estrutura. Mostrou as fundações enterradas, invisíveis para quem passava por cima. Então perguntou: você realmente acredita que a ponte ali se sustenta sozinha? O rapaz ficou em silêncio. Durante anos havia admirado aquilo que aparecia, mas nunca havia considerado aquilo que sustentava. Muitas pessoas passam a vida tentando aí parecer fortes. Poucos
poucos dedicam tempo para fortalecer aquilo que ninguém vê. O secreto, como é que tá? Como é que tá seu joelhinho? Se Deus removesse tudo aquilo que sustenta a sua aparência de força, sua confiança permaneceria de pé ou desabaria junto com os recursos que você acumulou? Essa resposta aí, ela vai nos trazer aonde a sua segurança foi construída. Na conta bancária, no seu corpo, na experiência, na influência, ou no Deus que continua sendo suficiente quando todas as outras bases falharam. A verdadeira força, ela não nasce da independência. Ela nasce da consciência de quem sustenta sua vida. Vamos aqui a um pequeno texto. O nome do pequeno texto é A Primeira Ligação. A vida tem uma maneira curiosa de revelar em quem realmente confiamos. Basta a pressão aumentar, uma notícia inesperada, uma conta que chegou, uma crise dentro de casa, um exame, uma decepção, uma porta que se fechou, uma batalha que ninguém está vendo. E se perceber, e sem perceber, fazemos a primeira ligação. Nem sempre com o celular, mas com o coração. Porque o coração também liga. Ele procura alguma coisa, alguma segurança, alguma esperança, algum lugar onde possa descansar. Há quem ligue para a ansiedade. Há quem faça uma chamada para o orgulho e tenta resolver tudo sozinho. Muitos recorrem às distrações, outros se afundam no trabalho, alguns procuram aprovação. Há quem procure pessoas. Existem aqueles que só se lembram de Deus depois que todas as outras chamadas não foram atendidas. O problema não é procurar ajuda. O problema é quando a fonte se torna o último recurso. Porque a ordem aqui, ela importa. Ela revela a sua confiança. A primeira ligação revela quem ocupa o trono. Curiosamente, maturidade não é aprendida quando tudo está tranquilo. Ela nasce quando os recursos acabam, quando as respostas não chegam, quando o relógio parece correr mais rápido que as soluções. É nesse lugar que a alma descobre uma verdade desconfortável. Nem toda batalha pode ser vencida por força. Nem toda dor será resolvida por experiência, nem toda guerra será superada pela inteligência. Há fardos que denunciam uma realidade simples. Nunca fomos criados para carregar tudo sozinho. Talvez seja por isso que tanta gente vive cansada. Não pelo tamanho das responsabilidades, mas pela tentativa de sustentar com os próprios ombros aquilo que pertence a Deus. Enquanto isso, outras armadilhas aparecem. O olhar começa a se fixar nos problemas, nas injustiças, naqueles que decepcionaram, nos comentários, nas feridas. E sem perceber, a alma vai sendo moldada por aquilo que contempla. Até que um dia acontece uma mudança. O coração deixa de girar em torno da dor. A atenção sai da ameaça e volta para o alto. E algo extraordinário acontece.
As circunstâncias continuam difíceis. A batalha ainda não terminou, mas a paz começa a reaparecer. Porque o descanso nunca nasceu da ausência de conflitos, e sempre nasceu da presença de alguém maior que os conflitos. Existe uma alegria que o mundo não consegue explicar. Ela não depende da conta bancária, não aguarda a cura chegar, não exige que tudo esteja em ordem. Ela brota durante a caminhada, nasce da comunhão, cresce na confiança, floresce quando a alma descobre que a presença vale mais do que as respostas. Mas talvez a maior lição seja a mais difícil para o orgulho. Chega uma hora em que a verdadeira força não está em provar que consegue, está em admitir que precisa. Existe uma diferença enorme entre parecer forte e ser sustentado. Uma ponte não permanece firme por causa do que aparece acima do rio. Sua segurança está naquilo que ninguém vê. As fundações são invisíveis, mas sustentam tudo. Assim também é a vida. Muitos admirarão a aparência. Poucos perceberão aquilo que mantém você em pé. Talvez Deus esteja mais interessado nas raízes do que nos aplausos. No fim das contas, a pergunta mais importante não é quem estará comigo quando tudo está errado. A pergunta é quem recebeu a primeira ligação do meu coração. É para lá que corremos quando a alma está sem discurso. É para lá que pensamos, se dirigem, os pensamentos se dirigem quando as forças diminuem. É para lá que os medos apontam quando a noite fica longa. É aquilo que recebe a primeira ligação do coração rebelde. Sem maquiagem, quem realmente é o nosso. Talvez seja por isso que alguns atravessam tempestades sem perder a direção da alma. Não porque sejam fortes, mas porque aprenderam algo que o orgulho demora a aceitar. Filhos não foram feitos para carregar o mundo, foram feitos para conhecer o caminho de casa. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, mano.